Marcos capítulo 1, a partir do verso 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabia quem ele era. Os demônios sabiam quem ele era. Ele falou, cala a boca, não revela não. Versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procurando-no diligentemente Simão e os que com ele estavam, que eram os outros discípulos. Olha o que ele diz. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu fui enviado. Então foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Diga a lei das prioridades. Esse é o tema, a lei das prioridades. Tudo na vida vai exigir disciplinas, conduta, escolhas, e dependendo da forma que você tratar a sua vida, isso vai determinar onde você vai chegar, vai determinar o seu sucesso, ou uma vida mediana, ou pior, às vezes até o fracasso. Essa semana o pastor João Queiroz, que é o nosso pastor presidente do Ministério Batista Renascer, eu até vou mandar um vídeo de 3 minutos, que ele publicou no grupo de pastores. Irmão, pensa numa pérola. Um negócio, é chuva? Uma pérola que ele ministrou. Você pegar tipo assim, 10 coisas importantes, chá! Quem já tomou aquele antigo coquetel, quando a gente estava gripado, fraco, quase morrendo? Quem já tomou? Só os mais maduros, né? Os mais experientes. Você terminava de tomar o coquetel, você sentia o gosto da injeção na boca. Mas você levantava, estava pronto. Foi mais ou menos isso que ele ministrou lá. Aquele coquetel assim, tá! E uma das coisas que ele falou lá foi sobre essa questão de você selecionar as coisas. Às vezes a gente gasta tempo com cada coisa. Meu Deus do céu. Mas dá para me ouvir? Dá para ouvir? Dá, não dá? Vai ser rapidinho, vai passar, né? Agorinha passa. Então, queridos, às vezes a gente gasta tempo com, ou então deixa as demandas da vida decidir as coisas. Tem pessoas que ela não tem mais a sua vontade, que ela não anda na direção de Deus. As circunstâncias de fato viraram a condução da sua vida. Se a gente não tomar cuidado, as nossas orações serão todas pré-fabricadas pelas circunstâncias, pré-estabelecidas. Você vai viver sempre pelo que as circunstâncias, as demandas da vida. E praticamente você não vai existir para o propósito de Deus. Porque a vida, ela oferece muitos desafios. A vida oferece muitas circunstâncias. Não é fácil esse mundo. E se a gente não tomar cuidado, a gente, em vez de estar aqui para ser a expressão do Pai,
para realizar a vontade do Pai, a gente vira servo de tudo e de todos. E a gente perde completamente o foco, aleluia, o foco é do propósito de Deus e da nossa vida. E não se engane, é fácil tomar esse caminho, não é difícil. É fácil. Porque o que acontece? As demandas, elas são legítimas. É necessário levar filho na escola, é necessário trabalhar. Na maioria, a grande maioria das coisas do nosso dia a dia são legítimas. No entanto, com inteligência, com uma boa ferramenta, com uma visão de vida melhor, com a direção de Deus, dá para eliminar muita coisa. Por exemplo, você já parou para pensar quanto tempo você gasta com o celular? Eu não estou falando daquele tempo que você usa o celular para trabalhar. Eu uso o celular para trabalhar. Eu uso o celular para trabalhar. Por exemplo, televisão. Você já viu que rapidamente você gasta 2, 3 horas vendo televisão? O tempo voa. Você consegue ficar lendo Bíblia 3 horas? Ou no quarto em oração, em quebrantamento, 2 horas, 3 horas, mas a gente fica facinho diante da televisão ou do celular. Olha o tempo, você nem percebe. Então, além das demandas que são reais, são verídicas, elas estão aí para serem administradas, ainda existem as distrações. E uma coisa que você jamais vai ver na vida de Jesus é Ele perdendo tempo. Se existia uma coisa que Jesus, assim, a gente encontra nele, é que Ele viveu uma vida para aquilo que de fato era prioridade. E não só prioridade, mas que tinha a direção de Deus. Ele nasceu aqui, viveu o ministério de 3 anos e meio, e mais aí 26 anos e alguma coisa, cumprindo plenamente, consciente do propósito de Deus. E não se engane, o mesmo cão que tentou de todo jeito tirar Jesus do foco, ele tenta a gente também. A nossa questão é quando a gente tira o olhar do inimigo e a gente volta o olhar para o nosso ego ou para as paixões da nossa alma. Porque se o diabo aparecesse para você e falasse, você repreendia ele, você rejeitava. Mas, irmão, os demônios são mestres no engano. Sabe o que ele faz? Ele joga uma seta ou usa as circunstâncias, o visível, e a sua alma passa a trabalhar para te convencer. Então você não consegue ver o inimigo, você não consegue ver demônio, você acha que é você mesmo. Porque se um pensamento vem na sua mente e você não vê nele pecado, não é sujo, o que você vai entender? É meu, é naturalmente meu. Mas o que Deus disse para Josué? Lembra Josué capítulo 1? Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Deus, como assim? É quando você escolhe fazer o bem, é a direita, de forma exagerada, às vezes sem consultar a Deus. E para a esquerda é aquilo que de fato é pecado, é sujo. Deus está dizendo, você precisa manter o foco, observar as prioridades da vida, tanto as que são legítimas, boas, quanto aquilo que é de fato contrário à santidade, à palavra de Deus. Eu já falei aqui que o escritor daquele livro famoso dos demônios, dos 4 demônios, migrador, cortador, destruidor, devorador,
era um homem extremamente generoso. E ele experimentou uma quebradeira, uma falência, um trem terrível. Ele era um homem generoso e de oração. Ele foi orar. Deus, eu não aceito, porque eu sou assim, e eu sou assim, e eu sou assim, e eu sou generoso, eu sou fiel. E numa madrugada, Deus falou com ele. Sabe qual é o seu problema? Você é tudo isso, só que você é independente, você não me consulta. Você está tão empolgado em fazer o bem, que você faz sem me consultar. Aí ele falou, o inimigo está usando pessoas para tirar as suas finanças, para comer as suas finanças e o seu tempo. E ele passou a observar. Foi por causa dessa revelação, desse choque, que nasceu aquele livro. Um livro muito conhecido, um pequeno livro. Então, você precisa observar, até para fazer o bem, você tem que consultar a Deus. Eu e um pastor daqui resolvemos ajudar uma família. Olha essa cena, irmão. E fomos aí num órgão do governo. E, irmão, nós arrumamos a ambulância para levar a pessoa lá, porque a pessoa precisava de uma cama especial. Uma ambulância, arrumamos. Saímos lá de uma cidade aí, com ambulância e tudo, levamos a pessoa lá para tirar a medida, arrumar cadeira de roda, e entramos com um projeto para uma cadeira de roda elétrica que custa quase 12 mil reais. Consegui uma cadeira muito boa para ir usando até chegar outra. A semana passada saiu a cadeira elétrica, doação, 0,800. O pastor nosso aqui foi lá na casa, feliz, quer fazer o bem, chegou lá, perguntou, olha, saiu a cadeira. Falou, não, minha mãe já morreu. Aí ele falou, então vamos devolver a cadeira do negócio da prefeitura. Ele falou, não, eu vendi. Eu estava precisando de um dinheiro, anunciei na internet e vendi. Até para ajudar o que está em extrema necessidade, você tem que ter direção de Deus. E ele falou, moça, mas o trem está lá no meu nome e o nome do meu pastor. Nós vamos ter que comprar outra para devolver. Ela falou assim, o senhor quer dar licença da minha porta, que o senhor está me importunando. Vaza. Agora eu pergunto, se a gente não orar, esse pastor meu ficou 5 horas lá nesse órgão da prefeitura. 5 horas, irmão, uma tarde inteira. Tem que orar. A obra era boa, a necessidade enorme. Nós fizemos o bem para a pessoa, mas os filhos expulsou ele de casa. Só que tem um detalhe, irmão. Existe um trenzinho do governo chamado CAD único. Fica tudo lá. Porque mesmo que está no nosso nome, lá tem um cadastro da pessoa. E as informações subiu tudo para o CAD. Né? E tem alguém pegando a aposentadoria da defunta. Eles vão receber logo, logo uma visita. Ninguém da família consegue benefício nenhum, porque a restrição está lá. Vai ter que devolver a cadeira de roda. Então, as pessoas se acham muito espertas. Então, até para ajudar, eu comprei, irmão, uma moleta que fala moleta mesmo? Muleta. Comprei uma especial, daquela leve, resistente. Comprei para a igreja aqui, para emprestar. Emprestei assim, bem pertinho aqui. E falei para a pessoa, isso aqui é para te servir uns 2 meses, que você só vai precisar, e você devolve. A pessoa foi embora para outro estado e levou, sem precisar. Eu agora vou ter que comprar uma para repor, porque é da igreja. Está lá na lista de bens da igreja local.
existem muitas demandas. E elas são legítimas. Você chega lá, está lá a pessoa doente. Jesus está vivendo isso. Jesus está na hora chave do ministério dele. Você já imaginou, Evanildo, você no ministério e uma cidade inteira batendo na sua porta, e você tendo o que dá para resolver o problema de todo mundo? Sabe quando é que a gente ora menos? Sabe quando é que a gente começa a fazer as coisas sem direção de Deus? Quando está fácil. Suas mãos estão cheias. Eu vou liberar uma bênção para um, liberar uma bênção para outra. Quando tudo está bem, suas mãos estão cheias, é perigoso. É perigoso. Até para fazer o bem tem que orar. Sabe por quê? Nada que você tem de fato é seu. Você é apenas mordomo. O dono verdadeiramente quem é? Deus. Deus. Você não pode usar o carro seu para o que você quiser, não. Não pode não. Você tem que considerar Deus. Eu faço o que eu quiser da minha empresa. Não faz não, que vai dar BO. Então, Jesus entendeu. Tudo que eu tenho, todo esse poder, toda essa capacidade, ela vem de um tronco chamado Pai, Jeová, o Senhor que está no trono. Então Jesus mantinha-se uma linha muito fina. Ele sabia de onde emanava aquela unção, aquele poder. Então ele não podia simplesmente distribuir e jogar. Não. Aliás, ele até nos deu uma deixa. Ele disse assim: não lança pérola aos porcos, porque depois de destruir as pérolas, eles avançam em você. Foi o que aconteceu com o nosso pastor. Ele levou uma pérola, não tirou o plástico da cadeira de roda, feliz, empolgado. Aquela frase assim: fazei o bem sem olhar a quem. Ela não tem um pano de fundo totalmente. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Cada coisa tem que ser no devido lugar. Vamos avançar? Diga a lei das prioridades. Jesus seguidamente deixava de lado as demandas do seu trabalho para ficar sozinho em oração. Ele usava esses momentos de solidão para reaver perspectiva e, mais uma vez, conseguir visualizar o grande quadro da sua missão. Então ele recuava, parava, olhava tudo que ele estava fazendo. Nós estamos caminhando para o final do ano. Dá uma olhada no cenário da sua vida. Olha tudo que você viveu esse ano. Olha se as suas decisões foram dirigidas por Deus. Observa se o que você está dando valor, de fato merece aquele valor. Ou se você não está desprezando algo que de fato tem valor diante de Deus. Não deixe a sua alma te enganar. Não deixe. Não deixe. Uma vez, um cunhado meu ficou desempregado 3 anos e meio. Na época, irmão, que emprego em Goiânia sobrava. E ele não conseguia arrumar emprego. 3 anos e meio. E oramos, e jejuamos, não conseguia. E ele é uma pessoa muito boa, um homem numa idade adequada para o mercado. Aí aconteceu o seguinte: ele
na época das vans, lembra das vanzinhas? Aquelas vanzinhas que saiu aí? Ele foi trabalhar numa van daquela. E ele tinha um sonho de entrar numa empresa em Goiânia. Tentou várias vezes, não passou. Quando ele começou a trabalhar na van, saiu 3 empregos para ele. O da van, a empresa que ele sonhava muito, e uma empresa de segurança para trabalhar no banco. Aí ele está lá na casa dele. Meu Deus, como eu sonhei de entrar na empresa X e agora eu vou entrar. Aí ele foi consultar o pastor dele. Aí o pastor olhou as 3 opções e falou: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Qual é que você quer? Eu quero aquela X. É o sonho dele de entrar naquela empresa. Deixa eu te falar uma coisa. Vai trabalhar de porteiro lá no banco. É um guarda, né? Fica dentro do banco, aquele armado que trava a porta para te passar raiva. Ele falou: não, mas o dia 8 horas em pé, não vou, não. Irmãos, as vanzinhas, semanas depois, acabou. A função que ele ia exercer naquela empresa, acabou depois. Meses depois, parou de existir. Não tinha mais aquela função. Graças a Deus que ele aceitou a direção do pastor. Ele vai aposentar agora. Na mesma empresa, ele vai aposentar. Ele sempre trabalhou nos melhores lugares. Ele ficou anos num lugar que só ia um carro lá para olhar como é que estava. Ele ficava o dia inteiro debaixo de uma árvore, lendo Bíblia e orando. Então, a gente precisa realmente da direção de Deus, porque às vezes o envelope daquela bênção você rejeita, porque você não consegue ver a continuidade do que tem dentro, e a gente rejeita. Por exemplo, quando a pastora Meire me conheceu, 58 quilos, loiro, cabeludinho, tal. Não, eu já tinha cortado o cabelo, né? Eu já tinha passado para crente, eu já passar para crente. Irmão, imagine eu com a camisa, uma calça braspélula, linho braspélula, uma camisa de seda, 58 quilos, aquela alma. Quando ela olhou para o envelope, não era muito bonito, mas ela olhou para o futuro, ela teve a revelação, né? Como eu melhorei, como o Espírito Santo trabalhou. Então hoje ela é uma mulher bem-aventurada. E eu sou muito humilde. Nem sempre a sua bênção vai vir num envelope legal, mas o conteúdo, principalmente a longo prazo, é extraordinário. Irmãos, creia nos pequenos começos, ou no recomeço. Lá em Eclesiastes tem um versículo que diz assim: o final das coisas é melhor do que o começo. Eu creio muito nesse versículo. Eu creio. Então Jesus, olha, enquanto ele parava. Nós estamos caminhando para o final do ano. Faz um retrospecto, mas não é para entrar em depressão, não. Porque tem pessoas que fazem um retrospecto, aí dá de cara com muita coisa negativa e fica oprimido, entra em depressão. Não! É para você analisar o negativo, mudar a rota, corrigir e avançar. Mas o grande perigo da vida não é quando você encontra as coisas, a maioria negativa. O grande perigo é quando a maioria é positiva. Porque o risco de você mergulhar tanto
naquilo e não observar qual é de fato a centralidade, o propósito de Deus para aquele momento e o que tem que ser mudado mesmo sendo bom, é grande. Existe um risco. Então, existe a pressão para a vida da gente ser conduzida pelas demandas e circunstâncias. Jesus saiu enquanto havia uma grande demanda de necessidades que ainda não havia sido resolvidas. Quando acordaram pela manhã, a multidão continuou lá na porta. Havia gente para tudo quanto era lado, havia uma demanda de necessidades. Jesus tinha fugido. Você largaria um ministério assim? Quando o seu ministério está no 12, né? Todo mundo te procurando, todo mundo querendo agendar, todo mundo querendo que você vá palestrar, todo mundo querendo comprar o seu produto, você no 12. Aí você dá uma fugida. Para quê? Para refazer a seu caminho com Deus, para você ouvir a direção de Deus. Porque, irmãos, existe esse risco. Aliás, o ser humano, quando está tudo redondinho, ele para de ler, ele para de orar, até congregar é pouco. Você já viu os crentes que compram chácara? Comprou a chácara. Aí durante a semana ele não tem tempo porque ele está trabalhando. Final de semana ele está para a chácara. O que eu já vi de crente desviar por causa da tal da chácara, esfria, vira uma geladeira. Ele trabalha a semana toda aqui, aí quando dá sábado ele vai para a chácara. Chega lá, ele trabalha igual doido, sábado e domingo. À noite ele vem para o culto para dormir. Aí Deus olha assim e fala: quando é que esse vaso vai me adorar em espírito e em verdade? Então ele está sempre dando para Deus o resto. Ainda bem que Deus é misericordioso. Porque você já imaginou se Deus nos tratasse como a gente muitas vezes trata Deus? Qual seria a minha ou a sua colheita? Hein? Se você quer que Deus seja intenso com você, seja intenso com Deus. Deixa eu falar aqui uma verdade espiritual. Não existe culto ruim. Não existe pregador ruim, não existe louvor ruim. Se você veio de fato adorar, se você veio com o coração correto, e se você é intenso, você consegue adorar a Deus com o pior tocador e com a pior voz. E você consegue ter alimento bíblico com a pior pregação. Uma vez eu vi um pregador ler aquele texto lá de Tamar, que ela engana Judá. Judá, né? Se passa por prostituta. E o pregador está assim: irmãos, nós temos que ser igual Tamar, esperto. Não, nós temos que conquistar a bênção de qualquer jeito. Tamar enganou o sogro dela se vestindo de prostituta. Irmão, para buscar a bênção, seja igual ela, dá um jeito. Eu falei: uai, tá doido, tá maluco. Mas em um certo momento da pregação, ele soltou uma pérola. Então você larga tudo aquilo que é meio doido e pega a pérola. Você é alimentado mesmo quando o pregador tem essas neuras, essas circunstâncias. Existem as pressões. Vão dizer: não, você tem que ficar. Não, você tem que gastar essa energia. Não, você... Jesus nem ouviu, virou as costas e ficou a noite inteira falando com o Pai. Mesmo tendo demandas, mesmo tendo necessidade. Ah, pastor, mas eu não sou igual a Jesus, eu não tenho ministério, eu não sou responsável por ninguém. Mas você é responsável por você.
Se você cuidar bem de você, você vai liberar alguém que talvez está gastando tempo com você. Então você já está ajudando. Já está ajudando. Outra coisa, existe o paradoxo que evidencia, Jesus saiu enquanto havia uma grande demanda. É estranho. Por exemplo, um médico no auge da carreira, no momento dele mais ganhar dinheiro, ele tirar um ano sabático. Não é um paradigma, é um paradoxo. Humanamente todo mundo vai dizer, mas não é hora. Por exemplo, você decide casar, e muita gente vai dizer para você, não é hora, não sei o quê. Se você tiver uma centralidade em Deus, se você estiver buscando Deus, se você for igual Jesus, no foco, não existe a hora adequada, humanamente falando, visualmente falando, porque lá no seu coração a hora está confirmada. Você tem convicção. Convicção. Mas o dia que eu olhei para a Meirinha, tive a revelação, é ela. Tive a revelação. Você tinha quanto para casar? Nada. Tinha nada. Mas eu aprendi uma coisa. Deus tem um compromisso com pessoas decididas. Enquanto você não decidir fazer algo sério, não vai haver provisão. Porque Deus não gasta ferramenta, nem provisão, com quem de fato não quer. Chamei a Meirinha, nós namoramos e noivamos e casamos em 6 meses. Em 6 meses nós reformamos a casa e nós casamos, nós tínhamos de tudo, porque a gente decidiu e deu põe a data no papel. Irmão, se existia um trem chato, é aquela pessoa que você fala, vamos, quem sabe? Bora, vou ver. Pastor Rogério, você é empresário, você gasta tempo com pessoas assim? Bom, por que Deus vai gastar? Irmão, Deus, lá em 1 Samuel, está dando para entender? 1 Samuel, no cântico de Ana está tomada pelo Espírito Santo e o cântico é profético. E diz assim, porque é Ele quem levanta o pobre do pó, tira do monturo os necessitado, e o faz assentar entre os príncipes, coloca numa posição de honra. Agora, para ele pegar o necessitado, o desonrado, o que está lá no pó, no monturo, é porque ele viu um coração decidido. Sabe de quem o texto lá está tratando? Porque o texto é profético, ele trata de 2 pessoas em 2 momentos. Primeiro, o texto lá está se referindo a Davi. Davi estava lá de trás, a Bíblia diz assim, Deus falou, eu te tirei de trás do curral das ovelhas. Você sabe o que é que tem de trás do curral das ovelhas? As fezes. Olha que interessante. Estava lá o estrume das ovelhas. Eu te tirei de lá, Davi, e te constituí sobre o meu povo. Tu é o meu anjo sobre o meu povo. Ana está profetizando isso, mas também Ana está falando de Jesus, do ministério de Jesus, que foi tirado lá de Nazaré, de uma família pobre, e foi quem dá sequência e vai dar no milênio ao reinado de Davi, do trono de Davi. Então Ana está falando de 2 pessoas. 2 pessoas que a Bíblia revela claramente o seu coração.
Quem é que ao ler a Bíblia não percebe um coração disposto como o de Davi? Decidido, de fé, alinhado com Deus. Quem é que ao ler os 4 evangelhos não fica claro qual é o coração de Jesus? O diabo chega em Mateus 4 e diz assim: se tu és o Filho de Deus. Aliás, esse discurso, ele é antigo, mas pega muita gente. Hoje mesmo, alguém aqui deve ter ouvido esse discurso de Satanás. Ah, mas se você fosse fiel mesmo, se Deus te amasse, não teria acontecido isso com você. Irmão, a gente às vezes dá cada bobeira. Sabe por que a gente dá bobeira? Porque não conhece a Bíblia. Paulo e Silas atenderam uma chamada de Deus lá em Atos. Quando o moço aparece para eles na visão e diz: passa, vem nos ajudar a evangelizar. Eles vão chegar lá, encontram uma moça endemoniada, repreende o demônio, leva uma surra até ficar mole e vai para o tronco. Nessa hora, o que o diabo falou para eles? Ei, Paulo, nem adianta ser crente. Está aí, você obedeceu a chamada, você obedeceu a visão, veio, repreendeu aí, ajudou essa moça, tal. Agora você está aí com as costas sangrando. Aí Paulo e Silas dão uma resposta. Começaram a cantar e orar. A Bíblia não diz que eles abriram a boca para murmurar, para concordar. A Bíblia diz que eles começaram a cantar e orar. E de repente, veio dos céus um poder e quebrou as cadeias, os grilhões. A quem nós vamos ouvir? Por que às vezes a gente ouve de forma equivocada ou da fonte equivocada? Porque a gente não está no centro da vontade de Deus. Ou então a gente não está atento ao que Deus quer para aquele momento. Porque enquanto o diabo estava inflando a alma deles, o ego, dizendo: está vendo, Deus não te ama não. Que Deus ruim é esse? A igreja brasileira tem ouvido um evangelho que é um evangelho só da bênção. É o evangelho da felicidade almática. Cruz zero, crente não passa por provação. Mas é só você olhar para as cartas de Paulo e para Atos dos Apóstolos. Por exemplo, tem crente que acha que Jesus fugiu, irmão, para não morrer. Você nunca leu isso nos evangelhos, não? Várias vezes Jesus catou a malinha e saiu escondido pela porta dos fundos. Ou porque o povo estava querendo proclamar ele rei na hora errada, ou porque o inimigo estava querendo apedrejar ele. Irmão, se Jesus quisesse, ele levantava uma mão, não ficava uma alma viva. Mas ele, como homem, na centralidade com Deus, ele sabia que naquela hora não era do confronto, era hora de fugir. Mas muitas vezes a gente quer ser herói, né? Parece que comeu lá o matinho do Popeye. Não tem hora que é hora de parar, de recuar. Isso não é falta de fé. Isso não é porque você está fugindo, não. Desde que você faça isso na direção de Deus. Existem muitas demandas, existe muita pressão. E se você não tomar cuidado, você vai atender todas elas, mas não vai ouvir o Pai. Vamos avançar. Então existe a pressão, existe o paradoxo de você ter que largar coisas positivas. Jesus largou a multidão lá esperando ele. Agora você imagine, qual era a chamada de Jesus? Pregar.
Qual era o ministério de Jesus? Repreender demônio e curar enfermo. Como é que ele larga essa multidão lá? E aí? Porque era hora dele alcançar outras pessoas, ir para outro lugar. Porque no futuro os apóstolos voltariam lá. É tudo questão de tempo. Terceiro, nós temos que observar o ponto central. Se está evidente, Jesus precisava parar, deixar as pessoas de lado e realimentar a sua própria vida. Ficou só ele e o pai. Não levou nem João, que era o amigo dele, mais íntimo. Eu tenho amigos meus pastores, que a igreja está matando eles. Eu conheço homens que a empresa está matando ele. Está matando ele. Irmãos, existe uma coisa muito interessante. Você acha que o melhor pastor, o mais preparado, se ele morrer, vai salvar alguém? O que você acha? O único que morreu e que a morte dele causaria vida, já foi. Se qualquer pastor morrer, não adianta. Não adianta. Não adianta. Quer uma água aí, Glauber? Não adianta. Então, eu morrer por essa igreja é um fracasso. Jesus já morreu e a minha morte não vai produzir nada. E a morte dele produziu. Olha o povo aqui. Produziu. Você tem que observar. As coisas precisam estar muito claras. O povo era exigente. Pessoas foram atrás de Jesus e disseram assim: a cidade inteira te procura. Cidade inteira te procura. É uma tentação ou não? Já imaginou, Melo? O Brasil inteiro procurando você e o Steve para abrir as franquias da empresa? Você fala, acabou. Tenaias, Luia. Alguém chegar e dizer assim, na sua profissão, você é o cara nessa profissão. Mas nada disso tirou Jesus da direção do Pai. Nada disso. Nada disso. Nada disso. Olha para mim aqui, pode olhar para mim. Está tudo no controle, irmão. Olha para mim aqui. Tá? Olha, foco. Foco nas evidências. A questão não é só estar produzindo, não é o volume da produção, não se é importante ou super importante, é se está na direção de Deus. Deus. Direção de Deus. Um dos livros mais extraordinários da Bíblia é Jó. Porque eu não consigo explicar como que alguém que perde os filhos, a riqueza, a saúde, a posição social, tudo, perdeu tudo, e não murmura. E não murmura. Aliás, existe um negócio que é difícil explicar. Por exemplo, eu tive pessoas que foram internados doentes para morrer, mas eles eram usados por Deus na cura. E lá no hospital, quase morrendo, Deus curou várias pessoas através deles. Eu tenho um amigo, faleceu recente, que só que eu vi,
Eu vi 3 cegos sendo curados. E ele perdeu um olho. Perdeu a vista, um olho. E ele foi brigar com Deus. Bravo. Que não sei o quê. Deus, mas como? Toda semana eu tenho que tomar uma injeção no meio do olho. Não, pensa o tanto que deve doer. E o Espírito Santo, sabe qual foi a resposta que o Espírito Santo deu para ele? Eu fosse você, parava de ir tomar, porque não vai adiantar. Agora, irmão, Deus sabe com quem está trabalhando. Deus sabe o vaso que Ele está trabalhando. A gente às vezes tem uma misericórdia exagerada. Coitadinho do fulano, Beltrano. Esse meu amigo, eu cansei dele de dizer para mim assim. Falei, cara, mas como é que aconteceu isso? Porque você não conhece quem eu fui. Você não conhece o que eu sou capaz se Deus alongar a corda um pouquinho. Esse amigo meu perdeu uma fazenda de mais de 1000 alqueires a 50 metros do asfalto no Mato Grosso. O sem terra invadiu 3 fazendas. 2 delas o governo pagou, porque aí o INCRA foi lá e virou tudo pequenas fazendas. 2, rapidamente, questão de 2, 3 anos, o governo pagou. A desse amigo meu, ele tinha comprado com 9 quilos de ouro. Ele levou o ouro no carro, num leilão, e comprou a fazenda. A dele ficou 22 anos, não foi devolvida. Ele ganhou em todas as instâncias do Brasil. Aí, marcava para ele receber. Chegava lá, o juiz daquela comarca estava de férias. O substituto dizia assim: é uma demanda contra o governo e são milhões, eu não vou julgar não. Aí levava mais um ano para marcar. Ele faleceu, foi para a glória, sem pegar a fazenda. E um dia eu conversando com ele, eu falei, cara, fala para Deus, você tem algum trem? Fala para Deus. Ele falou, cara, quando eu tinha muito dinheiro, eu mandava na cidade. O pinhão meu ia lá e quebrava a cara do outro. Aí a polícia prendia. Eu ia lá e falava, não, faz o contrário. Pega o da cara quebrada e prende aqui e solta o meu. Então você imagina a influência do homem com milhões no banco. Então ele fala assim, Deus sabe que eu sou um vaso complicado. Mas aí às vezes a gente cede às pressões, a gente olha assim, vê a necessidade, aí vai. Eu fui num culto, o dia terrível, e estou lá na frente assim meio curioso, que era uma pessoa muito usada na libertação. E lá atrás tinha uma pessoa na cadeira de roda. Aí ele olhou assim, alguém trouxe a pessoa. Na hora daquela oração, irmão, ô cena complicada. Quando o cara era um cara dos 22 anos, na cadeira de roda. Quando o cara aproximou assim, ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quanto que você vai andar? Nunca. Uma igreja lotada. Tinha umas 1.500 pessoas. Sabe por quê? Essas perninhas que você usava para chutar a sua mãe, elas nunca vai sair dessa cadeira de roda. O pregador era do Paraná, o cara era aqui de Aparecida. Nunca. Agora eu pergunto para você, o irmão que não conhecia o processo, que viu o pregador sendo usado extremamente, e levou ele lá, queria muito ver aquele milagre. Só que Deus sabia com quem estava dando. Existia uma demanda. O dom estava em evidência, mas o homem era muito usado. E aquele menino chorou, ele falou, deixa eu te dar uma palavra de consolo. Converte de verdade, para você viver, nem que seja nessa cadeira aí, crente. Quem sabe um dia, Deus por misericórdia não faz uma obra. Mas se você nunca fizer, você vai para o céu. E depois foram conversar com um rapazinho. Ele batia na mãe de chute, jogava ela no chão. As demandas precisam ser atendidas na direção de Deus. Precisa ouvir a direção de Deus.
Os discípulos disseram: Senhor, a cidade inteira está aí, a tua igreja, olha que povão, o louvor está tremendo, Jesus, vai lá pregar. Vou não, não vou não. Sabe qual é a coisa mais difícil pastoral? É quando você está numa reunião, isso aconteceu, já vi demais. Aí apresenta uma pauta, aí tem 20 pessoas, 19 aprova. E Deus fala com você: vai dar BO, vai dar problema. Como é que você abre a boca para falar quando tudo está colorido, maravilhoso, está perfeito? Você é 1 contra 19. Isso já aconteceu comigo. Falei: Deus, e o pior é que você não é o líder, você é auxiliar. A sua voz não tem peso. Mas Deus falou com você, pelo menos fala. Porque também não adianta, depois que a trem azedar, você falar: eu sabia. Pensa numa coisa terrível essa frase, principalmente quando a mulher fala para o homem: é bem, eu sabia que ia dar errado. Irmão, isso mata qualquer homem. Fala antes de acontecer, fica bem longe dele assim, ó, e fala bem, ó, esse trem vai dar BO aí, ó. Fica longe, porque tem uns que é bravo. Diga: o povo é exigente. Existem as demandas. E por último, o propósito está claro no coração de Jesus. Olha o que diz o verso 28. Então foi para toda a Galiléia pregar em outros lugares. Por que ele não ficou naquela cidade, com aquela multidão? Se ele não tivesse ficado a noite inteira em oração, ele tinha caído na armadilha. Por que ele teve visão para atender várias outras cidades? Porque ele foi refazer a sua vida com o Pai, ele foi ouvir. Irmãos, eu admiro a Bíblia demais, porque a gente pega uma história dessa e ela se aplica hoje perfeitamente. Perfeitamente. Quantas vezes a gente erra porque o trem está tão perfeito? Eu não sei com você, mas comigo, quando está muito perfeito, eu desconfio. Eu desconfio. Né? Certa vez eu fui numa palestra de um casal. Meu bem, ai meu amor, o trem foi me incomodando, sabe? Trem estranho. Não, porque nós dois estamos na academia, nós não sei o que, nós encaixa, e nós é irmão. Mas eu falei: meu, isso é muita perfeição. Passou 2 semanas, descobrimos que o vaso batia na mulher. O vaso tinha umas 2 amantes. E para o capeta não faltava nem um rabo. Você diz que o capeta tem rabo? Eu não sei. É porque estava escondido. Irmãos, o normal da vida é ter crise mesmo. Sabe por que a gente tem dificuldade, tem crise, tem medo? É porque a gente é gente. Enquanto você não for anjo, você vai ser isso aí. E não está errado não. Tem dia que você crê gigantemente. Não, se eu encontrar um Golias, eu vou vencer igual Davi. Mas tem dia que você está fugindo de um cheque de R$100, de uma conta de crédito de R$500, do cartão de crédito. Sabe por que isso acontece? Porque você é gente, nós somos gente. E Deus não abandona a gente porque a gente faz isso. Ele é bom. Se coloque de pé.
Então, faça uma reflexão, analise esse ponto específico, a lei das prioridades. Elimina algumas coisas da sua vida. Eu tenho um amigo que ele resolveu dar uma organizada nas redes sociais dele, principalmente no WhatsApp. Ele falou: pastor, eu estava envolvido em cada BO, eu estava gastando tempo com cada pessoa que você não tem ideia. Então dá uma enxugada, foco, administre o seu tempo. A coisa mais preciosa que existe no mundo chama-se tempo. Um dos maiores poderes da vida chama-se tempo. Já disse o coach, aquele novão moreno, Tiago Brunet. Ele fala sobre os grandes poderes, estão 3, não sei, no livro dele, e um deles é o tempo. As pessoas ganham dinheiro por causa do tempo. As pessoas perdem dinheiro por causa do tempo. Decisões tardias é tempo perdido. Não tem como voltar. Então, firma o seu coração. Se você tem um gigante diante de você, o problema não é o tamanho do gigante. O problema não é a parte de Deus, Deus faz. A questão é a energia do seu coração. É fazer as coisas com intensidade, decidido. Eu acho lindo um tema bíblico chamado o Deus da segunda chance. Esse tema cabe muito na vida de Moisés. Um cara que está com 80 anos e fez tudo errado, jogou tudo no chão. É um cara que em 40 anos faz mais do que o que em 80. E já está velho. Então tenha um coração decidido. Eu costumo dizer o seguinte, que uma decisão de coração já te levou a andar 50% da jornada. Você tem que vencer algo. Se você decidir no coração de verdade, 50% daquilo já perde a força. O outro restante você vai partir para cima, que é para você adquirir musculatura espiritual e ter uma fé de exercício. Tem que exercitar a fé. Irmão, se existir um ser que é capaz de tudo, é o ser humano. Quando um homem ou uma mulher decide se unir com Deus, acabou. Não tem passado que amarre você, maldição, trauma, não tem, não. Você consegue romper. Porque quando Deus nos chamou, Ele já conhecia as nossas origens. E olha que a maioria de nós, a origem é ruim. Miséria, pobreza, adultério, filho criado sem pai, loucura. Mas Deus, Ele tem um destino profético para mim e para a sua vida. Creia, o mundo vai continuar piorando, mas o crente pode melhorar. Porque o crente não depende do cenário mundo visível. O povo judeu foi abençoado no deserto. A cada dia vai estar mais perto do anticristo reinar. A cada dia vai surgir mais peste. Por aí. A bolsa vai subir, a bolsa vai estourar, a bolsa vai ser remendada. Mas o cristão pode ser feliz e sonhar, porque ele está em Deus. O crente pode conquistar para a glória de Deus.
Eu lembro que um dia eu fui conversar com um pastor e ele começou a falar do Apocalipse, tal. Eu falei, pastor, eu vou tomar uma decisão. Já que está tudo assim de perna pro ar, vai estourar tudo, vou estudar mais não. Você não vai dar nem tempo eu me formar, não vai dar tempo eu casar. Olha que besterol, irmão. Eu já fui aconselhado por liderança que fala, meu filho, vai ler Bíblia, orar e jejuar e pregar e ganhar alma. Esse estudo aí, ó, de repente você desvia na escola, na faculdade. Olha, trem doido. Agregue ferramentas, porque uma pessoa que tem cultura, bem preparado, ele é um instrumento que vai mais longe, mais rápido no propósito de Deus. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? É só para você ver, Paulo escreveu quase 40% do Novo Testamento. Os outros, cartas esporádicas. Questão de preparo. Preparo. Eu conheço uma máxima: quem se prepara, escolhe. Quem não se prepara é escolhido. O que você quer? Você quer poder escolher? Ou quer ser escolhido por alguém, ou pelas circunstâncias, ou por algo que você não quer? Por exemplo, se as mulheres não tivessem estudado, e hoje se sempre estuda mais, né? Ela ia casar com qualquer um. Mas não, as mulheres conquistaram espaço, cresceram. Hoje se o cara chegar assim, ela fala, você está estudando? Eu tenho um projeto para estudar. Não, esquece. Cara, você já comprou um apartamento, você tem um carro? Aí o cara passa vergonha. Mas há tempo. Se você acordar, dá tempo de corrigir muitas coisas. Sabe com quantos anos eu aprendi a ler? Com 15 anos. Escrever eu nunca aprendi. Estou até hoje tentando escrever. É uma guerra. Mas eu pensei, eu preciso melhorar. Eu vou começar a ler. Você tem que ler, irmão. Lê de tudo. Lê jornal, lê revista, lê Bíblia, lê livro. Lê. Pelo menos você vai se sentir mais seguro e vai romper com a timidez e com medo. Diga, se eu quiser, se eu decidir, de fato, ninguém me segura. O homem, por natureza, ele é livre. Na sua constituição, ele é livre. Ele só é escravo daquilo que ele permite. Aquilo que você não vence se torna senhor sobre você. Aquilo que você parte para cima, você domina. E pode ter certeza de uma coisa, você pode contar com a graça de Deus. Faz igual Davi, dá o primeiro passo. Moisés, você tem certeza? Ele falou, ó, eu estou andando em Deus. E Deus vai comprovando. Davi, você vai mesmo? Eu vou, eu confio na graça de Deus. Talvez hoje a sua ferramenta é a quinta série. Não, pastor, melhor aí, ensino médio. É igual a funda de Davi. Pensa num trem mais simples, uma baladeira, irmão. Que coisa mais simples, chega até a ser ridículo. Mas isso nas mãos de um coração decidido, de um homem que quer a Deus. Isso é capaz de vencer coisas gigantescas. Então, encerre, viva o mês de dezembro declarando: eu vou corrigir minha rota, minhas prioridades. Eu vou crer no poder do meu Deus. Ainda há tempo de eu mudar, ainda há tempo de eu agregar
ferramentas e ainda dá tempo de conquistar. Amém? Você crê? Qual é a maior comprovação que eu creio? Abrir a boca para profetizar. Pastor, como é que é? Deus mostrou todo o quadro para Ezequiel capítulo 37. Está vendo? Estou vendo. Você crê que eu posso fazer? Creio. Está tudo certinho. E agora? Abre a boca. Comprova para mim, para o mundo espiritual das trevas e para o visível. O silêncio das orações que não são feitas, negligenciada, é a prova de um coração incrédulo. Uma boca aberta, orando, é a comprovação de que algo vivo lá no espírito existe. E que aquele algo vivo, ainda que seja como a farinha da mulher lá e o azeite, é pouquinho, quase invisível, mas expressado é capaz de encher sua alma, mudar seu comportamento, mexer com o seu físico, com o seu intelecto e te levar aonde Deus quer. Então, abra a boca. Pastor, eu sonho em entrar numa universidade X. Fala para Deus, abra a boca. Pastor, eu sonho em morar fora do Brasil. Dependendo do seu ministério, talvez até eu ore contra. Estou brincando. Eu tinha um amigo que ele falava: pastor, quando o crente da minha igreja, que tem ministério, é frutífero, fala que quer morar fora do Brasil, me dá um desânimo. Quase que eu oro contra. Eu falei: ora não, deixa Deus fazer a obra. Vamos orar nessa noite. Eu acho lindo Jó dizer assim: oxalá que houvesse aqui uma tábua de rocha, houvesse alguém que para esculpir na rocha, ou alguém para empalhar na madeira, para que eu, nesse estado de dor, de humilhação, agora eu mandasse esculpir aqui e empalhar, para amanhã eles saberem que o que eu creio hoje vai virar realidade. Irmão, o cara falou isso no pior momento de dor dele, cheio de úlcera, de câncer. Ele falou: oxalá, para que ele saiba que eu estou no meu Deus, que eu não tenho pecado. Para amanhã alguém dizer: olha, na data X o cara nesse estado escreveu isso, e agora é fato, o cara virou a mesa. Deixa eu te falar, você pode recomeçar. Não cai na armadilha do diabo, dizendo que você é um coitadinho, que você não consegue, que o mundo conspira contra você, que Deus não te ama. Não, Deus te ama e vai te usar. Irmão, pensa num trem que eu fico ruim. É eu ver alguém que conhece a palavra, que tem experiência com Deus, perguntando para o outro assim: fulano, será por que você está doente? É aquela velha teologia daqueles pessoal que chegaram para Jesus: Jesus, quem pecou? Foi esse menino aleijado, cego aí? Ou foi os pais dele? Mas isso é religião. Jesus disse: ninguém. Esse ensino de vocês está tudo errado. Ninguém. O problema nosso é que o evangelho triunfalista, né? Crente fiel não é pobre, não passa necessidade. Crente fiel não adoece. Aqui em Goiânia tinha aí uma igreja bem triunfalista. Aí o chefão dela deu câncer. Acabou o evangelho triunfal. Ficou humilde, todo mundo foi orar e jejuar e Deus curou. Irmão, Jesus disse assim: no mundo tereis aflição, mas tenha ânimo. Eu venci, você pode vencer. Então vai ter guerra, vai ter batalha, mas nós vamos vencer. Nós vamos chegar lá. E você que está bem, ajuda o outro que não está bem. Não fica falando besteira não. Aqui tem uma pastora que tem penado com isso, pastora Alba.
Ora, enquanto ela acha aí um. E outra coisa, irmão, não se engane, não é membro não. Ou pastores daqui tem duvidado da idoneidade dela, da integridade dela. Tem. E ela sofre com isso. Eu e a pastora Meire que tem que ficar colado para segurar. Ela tem passado lutas grandes, pastoral. Mas Deus sempre tem sinalizado com vitória. Recente, os irmãos ficaram sabendo, o nome dela foi limpo de forma miraculosa. Ela foi abandonada num casamento como laranja. O cara largou uma dívida de mais de 700 mil reais nas costas dela. É fácil apontar o dedo para a pessoa, julgar, quando você não sabe o que ela passou. Então o caminho é o caminho da misericórdia. Por trás de todo cenário tem uma história. A psicologia estuda os quadros. Você olha um quadro e olha a data, naquela data, o emocional daquela pessoa está colocado naquele quadro. Por trás de cada pessoa tem uma história. Então não julga o que você está vendo. Senta com a pessoa e escuta a história dela. No mínimo você vai chorar pedindo misericórdia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela chuva que segurou os crentes aqui. E eu concluí a mensagem. Obrigado, Jesus, porque chuva é bênção, chuva é profética. E assim como a água molha lá, predomina, que predomine aqui a tua presença, o azeite, a unção do teu Espírito, que nesta noite novas plantas nasçam, ó Deus, que corações e mentes sejam visitados pela água da vida, pela água da vida. Ó Deus, nos dá um coração sábio, uma mente sábia, para priorizar a vida, fazer uma boa leitura, Pai, e não perdemos energia, perdemos tempo, perdemos oportunidades, Senhor, de andar e produzir debaixo do teu mover. É tempo, Pai, ainda há tempo, a tua palavra nos revela isso. É tempo de mudança, é tempo de restauração, é tempo de novas oportunidades, de recomeços. Ó Deus, essa pessoa não vai ficar prostrada, essa pessoa não vai ficar no desânimo, porque uma unção de cura, de restauração, de oportunidade se estabelece sobre a igreja, sobre o teu povo. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor que sonha e que já está no nosso amanhã. Eu hoje só consigo ver o meu hoje, e às vezes cercado de circunstâncias, mas te louvamos, porque a palavra nos dá esperança. O Senhor já está no nosso amanhã. Toca na vida do meu irmão, da minha irmã, que enfrenta guerra, que enfrenta batalha, que enfrenta luta, e que não está encontrando respostas, que não consegue entender, mas que eles possam receber refrigério, eles possam receber consolo, ação do teu Espírito, Pai. Ajuda, meu Deus, por tua misericórdia e graça. Socorre o meu irmão em luta, em adversidade. Ajuda, Pai. Eu clamo ao Senhor, clamamos como igreja, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Adore a Deus, adore a Deus. Aleluia. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia. Sim, ó Deus. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito
Feche os seus olhos. Pai, eu abençoo a semana dos teus filhos, o retorno para casa. Nos guarda na nossa volta, Senhor. Como foi orado aqui, vai ser uma semana diferente. Nós vamos conquistar ainda antes de terminar esse ano. Espírito Santo, ser a força que essa pessoa precisa, ser o ânimo que essa pessoa precisa. Parai de quebe anabaxaia. Aleluia. Todo espírito de desânimo vai embora. Toda ferida aberta seja curada nesta noite. Todo sonho que semelhante a Lázaro foi sepultada, ouça a voz do Todo-Poderoso. Você não vai ficar aí. Parai de quebe anabaxaia. Deus está no comando. Deus vai arrancar sonhos das gavetas em nome de Jesus. É tempo de recomeço. Nos dá, Senhor, uma semana tremenda de expectativa. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Cristo Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo, diga: é comigo, é com a minha casa, é com toda a igreja. O povo de Deus pode dizer amém. Vão em paz, queridos, em nome de Jesus.